Great question. Who's the best actor of all time? Well, you know what? When you go best actor of all time, right? It's a great question. It's a fantastic question. Fantastic question. Of all time, you got to go with somebody that, I don't know, has box office revenue, charisma, charming. A guy who has multiple careers that you can choose from. You know what I mean? Success in one area and then immediately gain success in another. Yeah. God, how many people have done that, right? And somebody that fans follow, love, enjoy, right? Goodness gracious, stature, big, big heart, giving. Brother. Ice-T. Gotta go with Ice-T. Yep, that's my answer. Ice-T. Faço vídeo do The Rock. 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 The Rock! Até você, Coelhinho Cinéfilo. Não fui eu não, foram eles ali. Ok, eu admito, fui eu também. The Rock! Top 10 The Rock. Top 10 The Rock. Tá bom! Eu vou fazer esse vídeo. Tá bom agora? Eu vou fazer. Ok. Então, galera, beleza? Senhor Balcão aqui. Caso você não tenha entendido, eu vou explicar a história agora. Caso você não acompanhe a gente no Twitter. O meu irmão é apoiador do canal, né? E ele é muito fã de The Rock. E ele falou, eu não precisava fazer nenhum vídeo pra ele, mas ele disse, se eu quisesse algum vídeo, se fosse pra mim escolher algum vídeo, já que os apoiadores podem escolher vídeos aqui e ali, ele disse, se eu tivesse que escolher um vídeo, seria um top 10 filmes do The Rock. E obviamente eu dei uma boa risada e segui minha vida, só que aquele filho da puta ali, aquele cidadão, aquele cara ouviu, ele tava perto e ele tem tornado a minha vida um inferno. Ele tem me atrapalhado a dormir todo dia. O meu Nemesis, Gus Freeman Henrique, caso você não conheça ele. Ele tem me atrapalhado a dormir, tem me enchido o saco todos os dias falando, faça o vídeo do The Rock. Faça o vídeo do The Rock. Faça o vídeo do The Rock. Então aqui estou eu. Como eu não quero perder minha sanidade, é o que faremos hoje. Mas olha, para ser justo, eu tava bem crítico quando eu comecei minha pesquisa para fazer esse vídeo, porque vocês sabem, a gente é um bando de cult chato do caralho, mas quanto mais eu fui reassistindo filmes que eu já conhecia, ou assistindo novos que eu nunca tinha visto até então, que eu nunca tinha dado uma chance, mais e mais a minha admiração pelo cara foi crescendo, e sinceramente, eu faço esse vídeo agora bem feliz, bem satisfeito. Eu acho que é bem interessante o conceito de eu, enquanto sempre fazendo listas super conceituais ou extremamente focadas em o que há de melhor no cinema, simplesmente relaxar um pouco, pegar uma pipoca e fazer aí um top 10 filmes do rochoso do Dwayne Johnson, o The Rock. Então é com muita felicidade e amor que eu vou estar fazendo esse vídeo agora. Não você, Gus, eu ainda te odeio. Eu te odeio muito. Eu te odeio. Eu absolutamente te odeio. Muito bem. Coelhinho Cinéfilo, já achou o DVD? Já achou? Tô procurando. Peraí. Doce Vingança, Escorpião Rei. Pera um pouco, eu vou achar. Eu tô... Vê no de Baywatch. Por que eu tem acho tanto que filme do foi The Rock no de aqui? Baywatch. Desculpa, galera. Acho que foi no de Baywatch. Achei o DVD Achou? aqui. Ok. Não, agora então sim. ele achou achei. o DVD. Pode continuar. Eu tenho esse costume de gravar meus vídeos em DVD. Então é isso aí. Com vocês, Top 10 The Rock.
tem como ele cresceu ao ponto de hoje em dia ser discutivelmente o ator com maior quantidade de star power do cinema atual. Mesmo alguns outros atores e atrizes de incrível relevância comercial têm grandes chances de participar de algum flop se não forem cuidadosos em suas escolhas. Agora o The Rock é talvez a única celebridade de hoje que as pessoas assistem por causa dele e praticamente nada muito além disso. Você dificilmente vê um filme do Dwayne Johnson pensando demais no gênero, diretor ou qualquer outro fator. Você só assume que pela presença dele você vai receber determinado tipo de filme e normalmente é isso que você recebe. Mas não leve isso como uma insinuação de que trata-se de uma carreira monótona e repetitiva. Eu admiro demais a capacidade e vontade do The Rock de, mesmo dentro das suas limitações enquanto ator, sempre tentar variar e se desafiar a diferentes gêneros, estilos e etc. Filmes de desastre, filme baseado em videogame, comédias românticas, filmes infantis, o The Rock poderia facilmente se manter numa zona de conforto, como até mesmo atores mais talentosos que eles sempre se mantiveram, como Will Smith. O Dwayne Johnson, por outro lado, atira pra todos os cantos e você nunca sabe qual vai ser o próximo filme dele. A única coisa que você sabe é que provavelmente terá aquela carisma moleque que só ele consegue trazer pra um filme. Isso é outro fator que precisa ser ressaltado. Diferente de outros atores que construíram sua marca e público fiel, como o Adam Sandler, o The Rock nunca relaxa num papel e entrega algo medíocre. Dentro das limitações dele, o The Rock sempre dá o seu melhor em todo o papel. Ele também é super esportivo em relação às críticas negativas que muitos dos seus filmes recebem. Inclusive ele fez até um discurso de aceitação no Framboesa de Ouro. Diferente de certos colegas do trabalho dele que são pé no saco com tudo e ficam exigindo o Oscar pra Velozes e Furiosos. Sim, Vin Diesel, eu tô falando com você, vai tomar no seu cu. Pois é, eu queria fazer essa introdução aqui pra exaltar que, ame ou odeie, o The Rock é um exemplo único do cinema atual. Mas antes do top 10 em si, eu queria deixar uma menção rosa pro filme Sem Dor Sem Ganho, que ao meu ver é a melhor interpretação da carreira do Johnson e me faz ficar pensando o quão interessante ia ser ver ele em um papel mais dramático ou desafiador no futuro. Infelizmente, Sem Dor Sem Ganho, como quase tudo que o Michael Bay fez, é um filme de muito mau gosto e com uma direção nauseante, então vai ficar só na menção rosa mesmo, apesar da puta atuação do Johnson aqui. E claro que eu preciso falar também do recém-lançado e novo queridinho dos críticos de cinema popocão, Jungle Cruise. Quando eu montei essa lista, o filme ainda não tinha saído e eu ia lançar o vídeo no dia que o filme ia sair pra pegar o hype, mas você sabe como que é seu garotão aqui, né? Eu sou enrolado pra cacete. E por causa desse atraso, acabou que eu já assisti o filme e eu posso dizer, ele é realmente divertidíssimo. De certa forma, funciona quase como um crossover de vários elementos que já são marcas dos filmes do The Rock, como selvas exóticas, versões fictícias do Brasil criadas por gringos e, claro, macacos. Hollywood realmente ama colocar o The Rock contracenando com macacos em CGI. Eu não sei porquê, mas é muito lindo. What? Freaky food. Eu até considerei colocar o filme na lista, mas eu acho que seria injusto com um vídeo que já tá em progresso faz muito tempo. Então eu vou manter a lista original do jeito que foi concebida. Mas fica aí, Jungle Cruise de menção honrosa e com o adendo de que, se eu considerasse ele pra lista, ele estaria em 7º lugar. E agora sim, vamos começar. Em 10º lugar, Terremoto, a Falha de San Andreas. Esse filme é um ótimo exemplo do que faz o The Rock tão especial. Eu detesto filme de desastre, é um dos poucos gêneros que eu consigo jogar quase que inteiro dentro do lixo, sem muito remorso, e pra alguém conseguir me fazer ter uma experiência divertida vendo um filme desses, é necessário bem mais do que só uma atuação oscarizada. Não há Al Pacino no mundo que me faria gostar de um filme desse, mas o The Rock consegue. Graças à mera presença dele, o foco do filme deixa de ser criar cenas chocantes de efeitos especiais, plásticos, mostrando o mundo em devastação, como qualquer filme desse tipo faz, para focar mais em ser simplesmente uma espécie de arcade game com o Dwayne Johnson, indo de fase em fase, cada vez enfrentando um desafio da natureza mais difícil que o anterior.
É um filme de ação em que o vilão é a própria natureza e não um filme de desastre desesperadamente querendo me forçar a criar empatia por um bando de gente chata. A partir do momento que esse filme começa, eu já tô do lado do Dwayne Johnson, tem momentos que eu tô achando que ele vai dar um soco no chão e começar um terremoto ele mesmo. É essa vibe que eu quero desse tipo de filme. Não um escritor frustrado passando por uma crise de pelanca enquanto fica mostrando essas cenas genéricas de chão caindo. Então é isso aí, esse filme me provou que mesmo o pior dos gêneros nas mãos de The Rock é pura festa. Em nono lugar, Hércules. Eu não sou um fã do conceito de uma versão sombria e realista do Hércules. O filme seria muito melhor se abraçasse com todas as forças uma espécie de Senhor dos Anéis com The Rock. Como a introdução do filme dá um gostinho do que seria, eu ainda espero muito ver mais disso algum dia. Além disso, a direção do Brett Ratner com certeza não ajuda muito, mas diferente de outros diretores como Michael Bay, eu não acho que o estilo dele seja tão insuportável ou puramente ofensivo. Colocado esses fatores de lado, esse é um filme de ação de sandálias e espadas muito competente e com The Rock em um de seus papéis mais dramáticos e intensos. Além disso, diferente de quase todo filme dele, nesse aqui os coadjuvantes são legais. O Ian McShane em especial é outro mestre em elevar o nível do roteiro que ele está interpretando. A trama do filme envolvendo o Hércules tomando partido de uma comunidade escravizada e injustamente perseguida pelos poderosos é outro tipo de coisa que sempre ganha pontos comigo. E mesmo que você ache o resultado aqui tão medíocre quanto o de qualquer outro filme de sandália e espada feita por Hollywood na última década, esse pelo menos não se leva tão a sério e permite exageros e momentos épicos pontuais que tornam a experiência bem mais legal do que tinha direito de ser. Em oitavo lugar, Rampage. Esse é mais um filme da lista dirigido pelo Brad Peyton, que também dirigiu o San Andreas, que é um diretor que realmente sacou como absolutamente qualquer filme condenado a ser esquecido em 2 dias se torna uma pequena pepita com a presença do nosso musculoso favorito. Eu detesto filmes de kaiju americanos porque eles sempre apostam mais fichas na estrela humana do que na estrela monstrenga, o que é patético. Ninguém quer saber da Millie Bobby Brown num filme com Godzilla ou do Charlie Hunnam no Pacific Rim, então eu quase sempre saio desses filmes bem desapontado. Mas Rampage, meus amigos, me provou que o problema não era tanto o foco nas estrelas, mas sim qual estrela você escolhe. Claro que o macaco gigante também ganha muitos pontos comigo, mas é insano que esse filme é simultaneamente um kaiju americano com foco em personagem humano e a porra de uma adaptação de videogame, 2 dos gêneros mais condenados da história da humanidade, e tudo que bastou pra salvar esse filme aqui do desastre total que ele estava destinado a ser foi The Rock. Aqui, diferente dos 2 filmes anteriores, que eram bem mais dramáticos, nós temos um exemplo melhor do tipo de papel que o The Rock melhor manja fazer. Que no caso é o do cara que é gente boa na mesma proporção em que é crossfiteiro e na mesma proporção em que é um gênio com QI 3000. O mais hilário é como no ato final do filme ele é colocado de igual para igual na batalha de monstros gigantes e nem soa estranho. A sensação que fica é tipo, ele realmente quebraria um lobo gigante na porrada. Isso tá totalmente dentro do normal. Eu sinto que se a gente quer impedir que uma invasão alienígena destrua a Terra, basta mandar uma cópia desse filme pro espaço e eu duvido que algum ET vai ter coragem de vir aqui enfrentar o The Rock. Bem diferente de outros Star Power do cinema, como o Tom Cruise, se tu mandar uma cópia de A Guerra dos Mundos pro espaço, a gente tá muito fudido. Em sétimo lugar, Hobbs e Shaw. Eu evitei por Velozes e Furiosos na lista, porque eu não tava com saco para ver 30 horas do Vin Diesel em Casa de Família, mas Hobbs e Shaw eu ainda não tinha assistido e para todos os efeitos é a escolha que melhor representa o papel do The Rock nessa franquia. Que vale abrir um breve parênteses aqui, só alcançou o sucesso que alcançou graças à entrada do Rocoso no 5º filme da franquia. Sem esse fator, provavelmente Velozes e Furiosos já estaria morto a essa altura. Então, mais uma vez, vai tomar no cu, Vin Diesel. Apesar da ideia de colocar os personagens de Velozes e Furiosos pra salvar o mundo de um apocalipse, não é exatamente o rumo que eu chutaria pra essa franquia quando eu assisti as rachas de carrinho colorido lá no 2º filme na minha infância, mas o que importa aqui é que a química dos personagens é excelente. O filme vai tendo ideia pra cena de ação, uma atrás da outra, sempre rumando pra algo mais grandioso que o anterior. Além disso, a preocupação de dar mais substância ao lore dos personagens, com toda aquela sequência passada em Samoa, que é uma ótima homenagem às raízes do Johnson
e que leva mais a fundo o conceito de que essa é uma franquia sobre família acima de tudo. Um momento bem belo e sincero, pelo menos bem mais do que filmes explosivos como esse normalmente entregam. Em sexto lugar, Escorpião Rei. A estreia do The Rock no cinemão de ação hollywoodiano é pra mim um dos filmes de ação de sandália e espadas mais irados que a gente já teve. Eu realmente aprecio muito a tríade de ação frenética e saudosista que o Stephen Sommers produziu no início dos anos 2000, que pra bem ou pra mal definiram muito do que se tornaria a fórmula de Hollywood pra blockbusters dali pra frente. E Escorpião Rei, apesar de uma história totalmente básica e com elementos já bem datados nesses 20 anos que passaram, é uma ótima execução daquilo que ele se propõe a ser. Ele faz aquilo que eu mais amo nos meus filmes de ação favoritos, que é estabelecer um ambiente e explorar esse ambiente ao máximo do seu potencial para cenas catárticas de escapismo. Então momentos como a batalha de um homem contra um exército em meio a uma tempestade de areia, ou as perseguições inventivas e visuais marcantes, dão uma atmosfera e substância suficiente a esse universo para destacar Escorpião Rei da maioria dos filmes de ação lançados desde então. E dos personagens de ação do The Rock, eu ainda acho esse o mais icônico e marcante, tanto pelo visual quanto pelo massaveísmo. Em quinto lugar, O Fada do Dente. Ok, alguns podem achar que eu tô zoando, mas eu realmente queria fazer um caso em defesa de filmes infantis em live action. Normalmente a única forma de um filme desse ser bem recebido é se ele for uma obra-prima absolutamente perfeita como Paddington 2 ou um clássico bem estabelecido como Mary Poppins. Mas há muitos filmes desse gênero que conseguem ser ótimos em seus próprios termos e não recebem o devido valor. E eu sinto que esse aqui é um deles. Tudo bem que boa parte do humor do filme parte simplesmente da ideia de pôr um cara fortão numa roupa de fadinha, mas para além disso nós temos um pequeno, mas bem interessante universo que o filme cria. Há aqui também excelentes personagens coadjuvantes que são bem engraçados. Pôr a Julie Andrews de Rainha das Fadas dos Dentes foi uma homenagem linda. O arco do personagem de vencer o cinismo do mundo adulto e não apenas deixar que as crianças sonhem, mas ele próprio se permitir a sonhar, é muito cativante e traz esse tópico de forma bem mais madura do que os filmes infantis normalmente fazem. Em vários momentos desse filme eu dei umas gargalhadas sinceras e me fez perceber que assistindo ele anos depois, passado da minha infância, eu ainda adoro esse filme. Deem uma chance de coração aberto a esse filme e eu acho difícil que vocês não se divirtam. E o Seth MacFarlane de Fada Traficante de Pó Mágico merecia um spin-off. Em quarto lugar, Southland Tales, As Crônicas do Fim do Mundo. Eu não tinha como impedir o meu lado cult de fazer palestrinha mesmo num vídeo sobre o The Rock. Caso você não conheça, esse aqui é um filme do mesmo diretor de Donnie Darko, que foi absolutamente massacrado pela crítica na época, mas eu sinto que a cada ano que passa, mais pessoas o redescobrem e encontram nele algo pra amar. É um filme absolutamente insano, basicamente mistura todos os elementos possíveis da cultura popular dos anos 2000 em uma trama de ficção científica complexa que envolve um Estados Unidos pós-apocalíptico sendo palco para a luta de um governo fascista contra um grupo de revolucionários neomarxistas, tudo isso fragmentado por paradoxos de viagem no tempo e cenas de pura experimentação estilística e um humor negro que aposta na vergonha alheia e desconforto. Uma coisa é certa, pra bem ou pra mal, é um dos filmes mais únicos que você pode encontrar por aí. E talvez seja o mais próximo de uma adaptação de Os Invisíveis que a gente já teve. O fato do The Rock, no começo de uma carreira extremamente promissora, ter aceitado fazer esse filme que tem cenas como essa aí... If you don't let me suck your dick, I'm gonna kill myself. É um dos motivos de eu ter aprendido a amar esse cara. Com certeza é o último filme que qualquer fã médio do Dwayne Johnson vai apreciar, mas mesmo com todos os absurdos e momentos bizarros, e esse pretenciosismo meio patético que afeta tudo que o Richard Kelly fez na vida, é uma obra memorável e única que vai ficar na sua cabeça por um bom tempo, e uma completa subversão de qualquer coisa que você possa esperar de um filme do The Rock. Em terceiro lugar, Moana.
Essa aqui é uma escolha bem fácil de fazer. Moana é, junto com Enrolados e Zootopia, minhas animações favoritas da Disney dessa última era. Uma animação criativa e talvez a que melhor saiba aproveitar as possibilidades do 3D para estéticas e paisagens de beleza indescritível. Realmente usa da tecnologia de uma forma que aproveita dela e que não seria possível em um contexto 2D. Além de um dos melhores grupos de personagem a ser apresentado pela Disney desde Lilo e Stitch. Esse é o único filme da lista em que nosso querido Pedroso é apenas um coadjuvante, mas é o melhor tipo de personagem coadjuvante que existe, daqueles que roubam toda a cena que aparecem, só que nunca de maneira forçada. Ele simplesmente tem um núcleo gravitacional de carisma que naturalmente atrai essa força ao personagem. É também um dos melhores exemplos da Disney criando algum personagem exclusivamente para um astro em mente. Isso aqui não é um mero trabalho de voz, o Maui é o The Rock e depende dele para funcionar como funciona. E ainda por cima é a prova de que mesmo no quesito cantar, o The Rock dá uma porrada no Vin Diesel. Vai tomar no cu, Vin Diesel, de novo. Mas eu não quero que pareça que eu tô falando que o filme tá nas costas do Maui. A Moana é uma protagonista fantástica. A gente não tem nesse filme o problema daqueles personagens coadjuvantes que são tão bons que todo o resto do filme é eclipsado por eles. Não, é uma animação perfeitinha e muito bem equilibrada, que com o passar dos anos tem ganhado mais e mais espaço no meu coraçãozinho. Em segundo lugar, Bem-vindo à Selva. Eu quero deixar claro que, em termos gerais, esse é o meu filme favorito do The Rock facilmente. Mas como vocês vão ver, eu dei uma trapaceada esperta na próxima colocação. Mas enfim, tenham isso em mente. Esse aqui é meu filme favorito do The Rock. Ele conta a história desse cara fodão e anti-armamentista, tendo que ir ao Brasil resgatar o filho de um mafioso. E no processo ele se envolve numa luta revolucionária dos habitantes nativos contra um minerador colonizador da área que cria sua fortuna através do trabalho escravo dos pobres locais. Só essa trama pra mim já coloca o filme bem alto no meu conceito, mas além disso a execução é primorosa. O filme tem um estilo de direção e ação frenético, mas sem se tornar confuso ou picotado como quase todo filme de ação dos anos 2000. Tem momentos engraçadíssimos que flertam até com o nonsense, algo difícil de se ver nesse gênero. O vilão é interpretado pelo Christopher Walken e só isso já é suficiente pra um puta vilão. E o filme tem um dos melhores clímax de ação que eu já vi na vida. Ele letalmente ao longo da história vai criando essa expectativa tântrica do que aconteceria se esse homem deixasse seus demônios escaparem e lutasse com todo o seu potencial. E aí, quando enfim acontece, é glorioso. Então esse não é só meu filme favorito do The Rock, como um dos meus filmes de ação favoritos em geral. Não percam ele. Enfim, em primeiro lugar, Jumanji 1 e 2, empatados. Aqui tá a pequena trapaça que eu fiz, mas eu acho que faz bastante sentido. São filmes que pra mim estão em nível de qualidade bem próximos e ambos representam o auge que a gente teve até agora de um filme blockbuster nos moldes que o The Rock se acostumou a fazer, unido a um senso de autoconsciência e sátira que torna essa franquia bem acima da média do que a gente tem hoje em dia no gênero de ação e aventura. Eu genuinamente acho que esse é um dos melhores reboots a surgirem na última década, apesar de não ter o charme e peso emocional que o Jumanji original tem, um dos meus filmes favoritos da década de 90. Esses novos filmes fizeram um trabalho perfeito em entender as tendências da cultura pop e geração 2010, filtrar essas tendências por uma pitada de consciência social e esperteza crítica aos problemas que surgem de uma geração e sociedade tão adepta a videogames e ideais de consumo. Claro que o filme nunca leva isso ao ponto de gerar um grande pensamento crítico, mas é o suficiente para ao menos entregar uma mensagem importante a ser levada por todos, de que no fim do dia, o que importa é a conexão que fazemos uns com os outros e quem nós somos por dentro. Em termos de elenco, ambos os filmes também são repletos de escolhas excelentes. Por mais fácil e bobo que seja criar comédia só pondo o Jack Black pra fingir que é uma patricinha ou pondo o Kevin Hart pra fingir que é um idoso,
Eu não consigo não rir, tá bom? Some todos esses fatores, há uma presença muito forte de macacos e o The Rock explorando todo o seu potencial para comédia conforme diferentes personas vão assumindo o corpo dele nos 2 filmes. E temos a franquia que pra mim melhor explora o potencial do Pedroso, ao mesmo tempo que é simplesmente a franquia pipocão sem vergonha que mais me cativou nos últimos anos. Tá bom? O vídeo acabou, tá gravado. Tá aí, espero que sejam satisfeitos. É isso, bom? Eu não vou fazer outro, é isso aí, o vídeo acabou. Tchau. Se um de vocês aí quiser falar alguma coisa, eu vou deixar pra eles, eu não tenho nada pra falar. Oi, então, é isso aí, mano. Beleza? Então, se você curtiu aí o vídeo, já sabe, né, mano? Pô, like, inscreva-se. Tá certo? É isso aí. The Rock. Yeah. Melhor ator de todos os tempos. Eu tô muito satisfeito. Ele normalmente não deixa eu participar dos vídeos, mas eu tô muito satisfeito hoje. Eu não tenho muito o que falar, na verdade. Tem algum roteiro? Não. Ele tá me xingando aqui. Veja os outros vídeos aí com a minha participação, beleza? Tranquilo, mano. Tem uns. O de The Boys, por exemplo. Grande. Melhor super-herói. O Homelander, mano. Tá ligado? Tipo, a bateria tá acabando. Agora eu entendi porque que ele me deixou aqui. Tonto. A bateria tá acabando. Eu sofro. Me tirem daqui. Eu sou...